Boa noite, igreja. É um prazer, mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Queria fazer uma pergunta antes de começar. Qual é a sua expectativa de ter vindo aqui hoje? Olha para dentro do seu coração, pergunte para você mesmo, por que você está aqui? Você criou alguma expectativa durante todo o dia? Ou você simplesmente está aqui porque é crente, porque alguém convidou? Olhe aí para dentro do coração e veja se isso não está tornando mecânico, algo automático. Na correria que a gente vive durante o dia a dia, às vezes a gente faz muitas coisas sem ter uma consciência clara sobre isso. A gente simplesmente está rodando a roda. Passa a semana, vem o domingo, a gente está aqui, volta, passa de novo, trabalha, estuda e volta. Só para a gente pensar, a palavra de Deus fala que a gente precisa ter clareza sobre aquilo que a gente está fazendo para o reino de Deus. E eu quero que você coloque no seu coração que estar na casa de Deus tem que ser algo desejado pelo meu e pelo seu coração, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em 2 Samuel, no capítulo 9, dos versículos 1 a 8. A minha versão é a Almeida Corrigida Fiel. Não sei se eles vão colocar ali, mas eu vou ler para vocês também, para quem não tiver poder acompanhar. E aí a gente vai discutir junto. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem, por amor de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhes Davi: não temas, porque de certo usarei contigo da beneficência por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Eu quero falar com vocês, compartilhar justamente sobre esse personagem, Mefibosete. A história desse personagem começa um pouco antes. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, Saul, o primeiro rei dado ao povo.
Mefibosete, nesse período, no começo, ele estava com cerca de 5 anos. E o que aconteceu? Durante uma guerra, o rei Saul, juntamente com seu filho Jonatas e todos os demais, estavam em guerra contra os filisteus. E eles estavam perdendo, porque ali já havia Deus determinado que não estaria mais com Saul. Então morre Saul e também morre Jonatas, junto com todos aqueles que estavam em guerra. Nisso, a notícia chega onde eles estavam. Havia uma babá que estava cuidando, uma ama, né, conforme a palavra diz, que estava cuidando de Mefibosete. Desculpa se eu me atrapalhar, que é meio ruim eu sou meio ruim de nome. Então, o que aconteceu? Quando ouviu a notícia que todos os outros haviam morrido, segundo o costume, aquele que havia ganhado a guerra, ele mataria todos os descendentes do que perdeu, para que no futuro não houvesse nenhuma rebelião, ninguém se levantasse contra ele. Sabendo disso, essa ama ou essa babá, ela pega o menino e corre para tentar salvá-lo. Nessa corrida, ou nessa tentativa de salvá-lo, ela acaba derrubando ele e ele quebra os 2 pés. Se fosse hoje, não seria tão difícil de arrumar, né? Com a medicina que a gente tem hoje. Mas imagine agora, lá atrás, sem nenhuma medicina, sem nada que pudesse curá-lo facilmente. Provavelmente ele quebrou os 2 pés e ficou manco, porque do jeito que quebrou ali foi curado, se curou-se sozinho, talvez ficou torto, né? A palavra diz que ele ficou coxo, ou ficou manco dos 2 pés. E a palavra de Deus diz que Mefibosete foi levado à casa de Maquir. Eu fui pesquisar e só encontrei 2 vezes a menção de Maquir, quando cuidou de Mefibosete, e a vez que cuidou do próprio rei Davi, quando Salomão estava tentando matar o próprio pai. Então, Mefibosete foi levado à casa de Maquir, em Lodebar. Anota esse nome, Lodebar. É um nome que vai ser importante para nós entendermos. Lodebar vem da palavra grego, vem do vocabulário grego, e tem uma conjunção e um verbo. O lo é usado para não, nada, sem ou qualquer negação. O debar, ele vem da palavra pastos, ou pastagem, ou alimento, ou semelhantes. Então, Lodebar diz que é uma terra sem alimentos, sem muita prosperidade. Alguns historiadores dizem que Lodebar era uma terra árida, não havia pastagem. Ali ficavam pessoas doentes, leprosos, deficientes. E a palavra diz que ali havia um homem, Maquir. Maquir era um homem de posses e tinha uma casa justamente nesse lugar. Maquir era um homem que cuidava das pessoas mais necessitadas, daqueles que precisavam. E é sobre essa trajetória de Mefibosete que eu quero falar com vocês, até a parte onde o próprio rei Davi manda chamar. Mefibosete era de uma linha real. Pense você agora, alguém que tinha nascido com uma herança do rei. O vô dele era o rei, o pai era o sucessor,
e provavelmente ele viria logo depois. E num breve momento, ele se vê sem nada, fugindo, talvez agora gritando de dor, porque estava com os 2 pés quebrados, nas mãos de uma pessoa que era responsável por cuidar dele dentro do local onde ele estava, e agora provavelmente essa pessoa não tinha recursos para mantê-lo, e está sendo levado para um lugar estranho sem saber qual era. E ele é levado justamente para Lodebar, um lugar onde não havia muita esperança. Mefibosete caiu, ou foi feito cair. Para a gente poder aplicar e para a gente poder pensar, juntamente com o texto trazendo para as nossas vidas, Mefibosete teve uma queda física, mas eu quero que eu e você pensamos no lado espiritual, porque quando eu penso nas coisas de Deus, eu penso nas coisas espirituais. Pense agora que você conheça alguma pessoa que também caiu. Alguém que, por muitas vezes, era uma pessoa que, aos olhos, era uma pessoa abençoada, uma pessoa que orava, cantava, e pelas circunstâncias da vida, ou por qualquer fracasso, essa pessoa caiu. Muitas vezes essa pessoa agora ela vai ser olhada com indiferença, ela vai ser olhada como um ponto de chacota ou de assunto nas rodinhas. Por vezes, eu e você caímos ou temos pessoas nas nossas vidas ou circunstâncias nas nossas vidas que nos fazem cair. E como nesse texto, por muitas vezes, existe um maquir, uma pessoa que vai poder cuidar de mim e de você nos momentos que a gente cair. Estão conseguindo me acompanhar o raciocínio? Quem já conhecia a história de Mefibosete? Legal. Só para não ser repetitivo, que normalmente quem conta a história fala que ele sentou na mesa do rei, tudo aquilo, e é mais legal. Mas eu quero chamar para uma outra vertente. Como aquele menino, você se olha às vezes e se vê numa estrada de desespero, sozinho ou sozinha. Porque por vezes a gente tropeça ou a gente cai, a gente olha para os lados, ou vem o próprio inimigo e nos fala: como que você vai voltar? Como que você vai levantar? Agora você não é nada. Você vai ser motivo de chacota, você é uma vergonha. Por vezes, nós nos vemos e nos encontramos sozinhos, sem ninguém para nos ajudar, sem nada a oferecer àqueles que tinham interesse sobre nós. Muitas vezes, quando eu e você estamos numa posição um pouco melhor, quando tudo parece muito bem, muito bom, a gente tem vários amigos, várias pessoas que nos rodeiam, mas quando a gente cai, por vezes a gente fica sozinho. Por vezes aqueles que estavam todo dia ou frequentemente do nosso lado, são os primeiros a apontar o dedo e falar: ó, eu sabia que ele não ia durar muito tempo. Já aconteceu isso com você ou é só comigo? Ninguém para te dar um abraço e dizer: fica aqui que eu cuido de você. Por vezes, a gente desmorona por falta de um simples abraço. E por vezes a gente acha que tem tantos amigos, mas nessas horas, eles simplesmente somem. Se você
já passou por isso como eu. É com você que Deus quer falar, assim como falou comigo. Durante o estudo dessa mensagem, nós precisamos ver algumas posições, algumas partes que foram trilhadas na vida desse jovem. Um jovem que saiu de uma linhagem real e foi parar num lugar que ninguém tinha esperança alguma. Às vezes as circunstâncias nos colocam em determinados lugares que nós não conseguimos ver nenhuma esperança, a gente não consegue mais enxergar além do nosso nariz, como diz o ditado, né? Parece que está tudo perdido, não tem mais nada o que fazer, da onde virá o socorro? Mas Jesus, Deus está falando hoje, o socorro vem dele, porque dele são todas as coisas. Mefibosete havia caído e agora tinha dificuldade para prosseguir sozinho. Imagine agora ele, né, no seu decorrer da vida, porque a palavra de Deus nos mostra essa passagem, e aí simplesmente a história desse menino, ela é interrompida. Ela só volta lá quando Davi se preocupa com uma aliança que ele havia feito com Jonatas, e isso já se passaram mais de 20 anos. Imagine você agora no meio de uma circunstância ruim, num lugar ruim, sem esperança, esperando alguém, talvez aquela pessoa que te falou que poderia te dar a mão, poderia estar te ajudando, ou aqueles que você confiava que iria te ajudar. Mais de 20 anos para alguém lembrar. Mefibosete foi levado a Lodebar. Como eu falei, Lodebar era uma terra sem esperança, só aqueles que queriam ser esquecidos. Se nós formos pensar nesse menino, ele agora não teria muito futuro, vamos dizer assim, porque pela cultura da época, ele precisaria ser um bom guerreiro, teria que estar lutando à frente, teria que estar reinando à frente ao povo. Mas agora ele é aleijado, como diz a palavra, a versão que eu vi. Ele não teria muita serventia. Talvez, né, ele poderia até estar se sentindo como um atrapalho. Por muitas vezes, nós nos deparamos em Lodebar, um lugar onde resta muito pouca esperança, um lugar árido, onde não tem muita felicidade, muita esperança, muita coisa boa para a gente ver. Mas com certeza, se nós formos ver aqui, Mefibosete, ele cresceu nesse lugar. Muitas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu nesse lugar ruim. Mas a palavra nos mostra que ele cresceu nesse lugar ruim. Muitas vezes, esse lugar ruim é uma prova, é algo para eu e você poder crescer. Porque são com as lutas, com as adversidades, com as dificuldades que nós crescemos. Porque se fosse tudo muito bom, muito fácil, nós sabemos que eu e você ficaríamos sentados no sofá, esperando Deus fazer todas as coisas. A gente é assim, né? Não sei se é só comigo, né? Mas a gente gosta de estar acomodado em alguns lugares. E às vezes Deus precisa nos colocar no Lodebar, um lugar onde nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Mefibosete já não tinha muita autoestima. Ao chegar na frente do rei Davi, quando o rei Davi chamou, ele simplesmente se inclinou e perguntou: como pode o rei se importar comigo, como
se comparando com um animal morto, como um cachorro morto, alguém que não tinha importância nenhuma. Muitas vezes, a nossa dignidade parece estar abalada, mas isso muitas vezes é porque eu e você esquecemos qual é a nossa linhagem. A minha e a sua linhagem, ela é real, porque nós temos a aliança do Rei, nós temos a promessa do Rei, nós temos a cruz que nos liga novamente ao sacrifício e às promessas do Rei. Nós precisamos todos os dias nos lembrar da nossa linhagem, quem somos. Quando alguém te pergunta qual é a sua identidade, quem é você perante o reino de Deus? A palavra diz que eu e você somos co-herdeiro com Cristo do reino de Deus, das promessas de Deus, que são boas e agradáveis para as nossas vidas. Quantas vezes Deus nos chama para estar dentro da sua obra, fazendo aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas eu e você nos achamos um nada. Nos achamos indignos de estar à frente de qualquer coisa ou simplesmente falando em nome de Deus. Muitas vezes o inimigo sussurra no nosso ouvido, ou até mesmo nem é o inimigo, às vezes é a nossa inferioridade com tudo, fala, mas quem sou eu para estar levando uma palavra? Quem sou eu? Olha a minha vida como está. Mas saiba que não é eu e não é você, é o Espírito Santo que nos toma e nos faz levar aquela palavra que os outros precisam. Faz de mim e de você ser como Maquir e querer cuidar daqueles que estavam caídos. Muitas vezes nós damos um passo para trás achando que não somos capazes de fazer. Realmente, eu e você não somos. Porque quando o meu braço, o seu braço, a minha força e a sua força esgotar, aí entra o sobrenatural de Deus. E aí sim o Espírito Santo trabalha. Aí sim vêm as coisas do céu e do reino de Deus. Mas como eu e você, Mefibosete ainda tem a promessa e aliança do rei. Para quem não conhece a história, eu vou tentar relembrar um pouquinho aqui. Jonatas, pai de Mefibosete, era o melhor e mais íntimo amigo de Davi, desde lá dos tempos passados, até mesmo antes dele ser, antes mesmo dele estar como rei, né? Jonatas, por vezes, ajudou Davi a fugir do seu próprio pai que queria o matar. Então eles criaram um vínculo e fizeram uma aliança perante ao Senhor. E só para a gente entender, eu quero ler. Eu quero ler o que está em 1 Samuel. Se eu não me engano, é no capítulo 20. Eu não marquei aqui, me perdoem. Mas a palavra diz assim, a partir do 14, 20, 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo a beneficência do Senhor, para que não morra. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarregar a terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi,
E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o ama com todo o amor da sua alma. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurados, ambos, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Eles fizeram uma aliança, onde Jonatas sabia que Davi seria o rei. E pelos costumes, ele sabia também que Davi poderia querer exterminar todos os seus descendentes. Então, ali, pela amizade que eles tinham um com o outro, eles fazem uma aliança. Aliança de um cuidar da família do outro. E através dessa aliança, dessa promessa, Mefibosete foi alcançado novamente. Mefibosete estava há mais de 20 anos num lugar onde não havia esperança, onde não havia nada de bom para ele. Mas Davi relembrou dele e foi buscá-lo. Eu quero que você também lembre das promessas que Deus tem para a sua vida. Não interessa a circunstância que eu e você possamos estar passando hoje, ou que já passamos, ou que ainda vamos passar. Nós precisamos lembrar que o rei fez uma promessa. Ele prometeu estar ao nosso lado todos os dias, por aonde a gente andar e aonde a gente estiver. E só para fazer uma aplicação, eu quero fazer aqui algumas considerações, trazendo a vida de Mefibosete e trazendo para os nossos dias. Mefibosete nasceu para ser rei. Nós nascemos para ter uma comunhão íntima com Deus. A palavra diz que nós precisamos ser reis e sacerdotes. Rei e sacerdotes. Nós temos as promessas. Nós nascemos para o louvor de Deus com nossa vida. Todo ser que respira, louve a Deus. Mefibosete nasceu para ser rei, mas as adversidades da vida tiraram essa possibilidade dele. Muitas vezes as circunstâncias, as adversidades, as nossas fraquezas, as nossas batalhas com a nossa própria carne, nos levam para lugares que, por vezes, afastam eu e você de Deus, ou dos caminhos dele. Mas nós precisamos saber que nós temos a aliança. Nós só precisamos dar um passo para voltar na presença de Deus. Não interessa quão longe fomos. Nós nascemos para viver uma vida com Deus, mas muitas das coisas fizeram com que vivêssemos uma vida afastada do Senhor. Por muitas vezes nós preferimos dar mais força para a nossa carne do que para o nosso espírito. E devagar nós vamos nos afastando de Deus. Por vezes nós vamos saindo da presença de Deus. Mas nós precisamos saber que nós temos a liberdade de voltar todos os dias. Mefibosete era aleijado ou manco. O pecado nos torna aleijados espiritualmente. Provavelmente ele ficou com muita dificuldade depois daquela circunstância que ele teve em andar. Por vezes eu e você temos dificuldade para prosseguir no caminho que Deus nos colocou. Por muitas vezes parece tão difícil prosseguir. Parece que eu e você
somos mancos espiritualmente. Por vezes, parece que é tão fácil voltar atrás das coisas de Deus, e é tão difícil prosseguir pelo caminho. Mefibosete era perfeito, mas numa fuga, sua babá, ele caiu e ficou manco. Adão e Eva eram perfeitos também. Por causa do pecado, ficaram aleijados espiritualmente. Deus os visitava todos os dias, e eles desfrutavam de uma comunhão íntima e perfeita com Deus. Porém, com o pecado, da desobediência e da comunhão dele com Deus foi afetada. De maneira semelhante, eu e você temos a liberdade. Deus nos chama todos os dias para termos intimidade com Ele. Ele tem o desejo no coração de estar perto de mim e de você. Só que por vezes, eu e você, como Adão e Eva, nos escondemos. Porque por vezes, caímos, tropeçamos, e não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus está sedento da nossa presença. Ele quer ver a nossa face diante dEle. Nós não precisamos ter vergonha, ou melhor, precisamos, mas nós podemos pedir perdão das nossas falhas, né? Nós devemos ter vergonha, mas nós temos o direito, né, dado por Ele mesmo, de pedir perdão e voltar à sua presença. Não precisamos viver mais escondidos, até mesmo porque Ele sabe de todas as coisas. Por vezes, eu e você tentamos nos esconder de Deus, achando que Ele não vai nos achar como fez Adão e Eva. Deus, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da minha e da tua fraqueza. E Ele quer nos ajudar. O que a gente precisa é simplesmente dar um passo atrás. Porque não interessa o caminho que você andou, você pode ter dado 1000 passos na direção contrária. Quando você der um passo na direção dele, ali ele já estará. Porque é isso que ele deseja também. Mefibosete foi morar em Lodebar. Era um lugar desagradável, o fim do mundo. Mefibosete saiu do centro de Israel e foi morar em Lodebar. A palavra de Deus diz que Jerusalém, Israel, era a cidade onde Deus estava. Era ali que eles tinham como a terra onde Deus estava. Pense agora que ele foi tirado do seu contexto e foi levado para um lugar desagradável, um lugar sem esperança. Por vezes, a minha e a sua falha, por vezes, a minha e a sua livre escolha, nos leva a Lodebar, nos leva a lugares desagradáveis e circunstâncias desagradáveis. Por vezes, Deus nos coloca em lugares onde ali é a vontade plena dEle. Ali é o centro de sua vontade, é ali onde Ele tem bênçãos para mim e para você. Mas nós escolhemos estar num lugar desagradável. Por muitas vezes, eu e você escolhemos lugares onde provavelmente Deus não entraria. Provavelmente Deus não chegaria perto. Mas eu e você escolhemos estar lá. Se não bastasse, por vezes a gente reclama ainda, né? Por vezes a gente
acha que foi Deus que nos esqueceu ou que nos abandonou. Mas eu gosto de falar que a nossa vida é feita de escolhas. Eu escolho ir para a direita ou para a esquerda. A palavra diz, né, que não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Siga sempre reto, mas a gente é teimoso e vai, né? Mas Deus está ali para nos trazer de volta. Mefibosete estava esquecido num lugar distante. Muitos de nós nos encontramos esquecidos no mundo, perdidos no pecado. Lodebar representa um mundo, mas também pode representar o deserto que possamos estar passando em nossas vidas. Aí eu me lembro de Jesus, que foi levado ao deserto para ser tentado. Muitas vezes Deus permite que eu e você entramos num deserto ou numas circunstâncias, ou chegamos num lugar não muito agradável, coloca pessoas, coloca ambientes, para que eu e você, como Mefibosete, possa crescer naquele lugar. Só que por vezes a gente simplesmente quer reclamar, achando que do que me serve estar passando por tudo isso? Do que me serve estar passando por algo ruim? Mas eu estou aqui para te falar que por vezes Deus nos permite entrar nesses lugares, ou nos coloca nesses lugares, coloca muitas vezes pessoas nas nossas vidas, para que eu e você possa crescer. Só para abrir um parente, um pouquinho para trás, a palavra diz que Davi era um homem cujo coração, que o coração dele era segundo a vontade de Deus. Mas e por que teve Saul, então? Quando o povo foi pedir lá um rei, que eles estavam vendo as outras tribos sendo reinadas por reis, estavam ganhando algumas guerras, e eles também ficaram desejosos por isso. Por que Deus permitiu? Com certeza, a partir de Saul, a partir da vida de Saul, Davi também cresceu. Davi também aprendeu muitas coisas com Saul. E da mesma maneira, às vezes, Deus permite que algumas pessoas difíceis, como eu e você, entrem nas nossas vidas, para que a gente possa nos afiar, como diz aquele livro, um afiando o outro. Quando tudo parece estar dando errado, quando Deus parece estar distante e as coisas não vão bem para a nossa vida, Mefibosete está em Lodebar, desacreditado, esquecido, desanimado, sem esperança, sem sonho, sem perspectiva de uma vida melhor, deprimido, angustiado e triste. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Quantas vezes nós nos deparamos numa situação que parece que não vai ter solução, parece que é o fim. E aí a gente não consegue olhar para fora, parece que quanto mais próximo da situação a gente está, menos visão a gente tem. Como se você estivesse no meio de um redemoinho, de um tornado, só que você está lá no meio. Se você estivesse distante, você consegue ver melhor. E aí você acha que você não tem mais esperança, que você não tem mais uma solução. Mas a palavra de Deus vem falar. Ainda existe uma aliança que foi feita por Ele, foi feita pelo Rei, e foi selada com sangue. Um sangue de cruz. Daquele que deu a vida por mim e por você, pela graça, porque nós não merecemos tudo o que foi feito, nós não merecíamos o preço que foi pago
por mim e por você. Mas a gente teve isso. Mefibosete foi procurado por Davi, quando não havia mais esperança, quando seus sonhos haviam sido esquecidos, quando o fim do poço era realidade para ele. Quando a angústia e a tristeza dominavam seu coração, o rei Davi procura por Mefibosete. Muitas vezes, quando parece que não há mais saída, quando parece que tudo está perdido, Deus vem ao nosso encontro, nos procura, nos alcança através do seu Filho Jesus. Deus nos acha perdidos no mundo e no pecado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você cremos. Um Deus que nos traz de volta. O Deus que não esquece da sua aliança feita lá atrás. Ele paga o preço para que eu e você sejamos resgatados do pecado, do mundo, nos tira das circunstâncias que por vezes eu mesmo ou você nos colocamos. Mefibosete achava que não tinha valor algum, porque ele olhava para ele mesmo, na circunstância que ele estava agora, aleijado, sem a sua descendência, sem ninguém para que pudesse o ajudar. Não havia mais ninguém, somente ele, num lugar estranho, na casa de alguém estranho, num lugar ruim, num lugar sem esperança. Mas o rei lembrou da promessa que tinha feito para ele, ou para os seus descendentes, assim como ele faz hoje para mim e para você. Ele nos ama incondicionalmente. Não importa o que eu e o que você fizemos, não importa por os lugares onde passamos, não interessa a história por onde trilhamos. Porque se pararmos para pensar, se estamos aqui hoje, foi porque Ele tirou eu e você de algum lugar muito ruim, não foi? Se nós olharmos um pouquinho para trás, da onde Ele nos tirou, aonde Ele nos alcançou, esse amor é incondicional. Ele já nos resgatou uma vez, e Ele tem isso, essa aliança é tão forte que Ele faz isso todos os dias. Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe que não somos perfeitos, Ele sabe que nós somos deficientes, que muitas vezes nós nos arrastamos na nossa caminhada, como Mefibosete, depois de ter os pés, de ficar coxo dos pés, ele provavelmente andava com dificuldade, ou até mesmo se arrastava, trazendo isso para a minha e para a sua vida espiritual. Qualquer semelhança pode ser pura coincidência, né? Mas é assim. Mas Ele nunca se esquece da aliança feita. Todos somos de um valor muito precioso para Deus. A minha e a sua vida, a nossa alma, tem um preço de sangue. O preço do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Nosso pecado, nossas fraquezas, tudo isso já foi pago. E acredito que foi o valor mais alto que podia ser pago.
porque foi a vida de alguém santo, alguém justo, alguém que não precisaria, não tinha o porquê, se não fosse pelos planos do próprio Deus, de fazer isso. Muitas vezes eu penso, será que se eu ou você precisássemos, não vou nem falar de dar o nosso filho, mas sim de eu mesmo me entregar em favor do próximo, sabendo da vida dele, sabendo do passado dele, sabendo que talvez não valesse a pena. Será que eu e você faríamos a mesma coisa, pagaríamos o mesmo preço? Mas Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, o mais amado, por mim e por você. E ali Ele derramou o seu próprio sangue para pagar o preço. E por isso nós temos o acesso a Deus. Por isso nós podemos agora não estarmos num lugar esquecidos. Não precisamos nos abater por acharmos que estamos esquecidos. Nós podemos simplesmente voltar nos debruçar nos pés da cruz, nos voltar a Jesus, nos reconciliarmos com Deus, e estaremos ali, novamente, na sua mesa, compartilhando do pão dele. Mefibosete recebeu todas as terras do seu avô Saul, e passou a comer juntamente à mesa do rei Davi. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem um banquete espiritual para cada um de nós. Deus deseja nos dar o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele conhece o nosso interior, nosso coração, os nossos anseios e desejos. Conhece a nossa vontade, conhece a nossa história. E assim como Ele honrou a Mefibosete, Ele quer honrar a minha e a sua vida, com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, minha irmã, se nessa noite você chegou aqui achando que as circunstâncias da vida te levaram para algo muito ruim, te colocaram num lugar onde já não há mais esperança, onde talvez você veio aqui procurando algo como se fosse a última tentativa, a última moeda que você tem para lançar e colocar tudo naquilo que você acha que tem de valor. Deus está te falando nessa noite. Existe uma aliança dada por Ele, para a minha vida, para a sua vida, e a boa, perfeita e agradável vontade dEle é muito melhor do que tudo aquilo que eu e você podemos imaginar, ou, relembrando o que o Alan falou, sabe aqueles planos que você fez para esse ano? Não é nada para aquilo que Ele tem para a minha e para a sua, para a minha e para a sua vida. As vontades dEle, os planos deles são perfeitos e agradáveis. Muitas vezes, se eu e você entramos em algumas circunstâncias, algumas escolhas que nós fazemos, é porque o meu olho, o seu olho, a minha mente, a sua mente, tem aquilo ali como se fosse algo bom. Mas Deus tem coisa muito melhor. Coisas que eu e você não conseguimos imaginar. Coisas que o meu coração e o seu coração não conseguem ansiar por isso. É o que Ele tem para a minha e para a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo muito melhor do que todas ou qualquer uma das suas expectativas para esse ano? Eu estou aqui para falar para você.
Não interessa governo, não interessa os meus planos, não interessa o seu plano. O que interessa para a minha vida e para a sua vida são os planos que Deus tem para mim e para você, desde o dia que eu e você fomos gerados nos ventres das nossas mães. É isso que eu vim falar aqui para você, e que você possa colocar dentro do seu coração. Se você está desanimado, existe um Deus que é dono de todas as coisas. Tudo é dele, para ele e por ele, inclusive eu e você. Então ele não vai nos abandonar nunca, porque quando ele fez uma aliança comigo e com você, deu seu próprio filho em nosso favor, ele não vai voltar atrás. Ele não vai deixar com que eu e você pereçamos. Só precisamos voltar à intimidade com ele. E eu desejo do meu coração que os meus planos e os seus planos sejam primeiramente voltar a ele. Que tudo aquilo que nós colocamos como meta nesse ano seja primeiramente a vontade de Deus para mim e para a sua vida, porque aí não tem como dar errado. Porque se a minha vontade for a vontade que Deus tem para mim, tudo aquilo que Ele permitiu que eu sonhasse, o que Ele vai me dar é muito maior. Não tem como eu me frustrar lá na frente. Amém? Abaixe sua cabeça, quero orar com você, para estar finalizando. Pai querido, nessa noite tão especial, Pai. Creio, Pai, que essa palavra foi dada por Ti, para aqueles que precisavam ouvir, da forma que precisavam ouvir. Deus querido, eu coloco, Pai, agora a sua igreja, Pai. Aqueles que estão, Pai, talvez precisando, Pai, de um alento. Aqueles que talvez, Pai, estejam precisando de uma luz, Pai, porque já chegaram ao fim da caminhada, já chegaram ao fim do poço, Pai, e não conseguem ver mais nada de bom, Pai. Ô Senhor, traz de volta, Pai, aqueles que talvez há muito tempo estão em Lodebar, um lugar de desesperança, um lugar onde não há nada de bom. Mas nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim e para cada uma dessas pessoas que estão aqui e que estão ouvindo, da onde for que elas estejam, Pai, a sua vontade para cada um de nós é muito melhor, Pai. É muito maior do que aquilo que eu e qualquer uma dessas pessoas podem imaginar ou ansiar aqui, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o seu Espírito Santo venha nos dar, Senhor, entendimento em tudo aquilo que ouvimos aqui, Pai. Que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Que não seja simplesmente mecânico esse domingo, mas que a semente que vem do Senhor, que vem do seu Espírito Santo, ela possa germinar no meu coração e de cada um que está aqui. Ô Senhor, faz, Pai, faz resplandecer o seu amor, Pai, nas nossas vidas. Cremos, Senhor, que tudo que vem de Ti, Pai, é muito maior do que aquilo que nós ansiamos, Pai. Colocamos nas Suas mãos todos os nossos planos para esse ano. Ô Senhor, são imagináveis as bênçãos que o Senhor tem para nós. Cremos, Senhor, que a Sua vontade é muito melhor do que qualquer coisa que eu ou qualquer um aqui possa imaginar ou sonhar. E em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida de cada um que está aqui, Pai, diante de Ti. Ô Senhor, toma em Suas mãos. Nos faz lembrar da Sua aliança, Pai. Ô Deus, nos chama de volta para estarmos na Sua presença, Pai, todos os dias das nossas vidas, todos os dias. Ô Senhor,
queremos estar próximos de Ti. Não queremos mais nos esconder, não queremos mais ir para o lado contrário, tentando por vezes fugir daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, coloca no nosso coração, Pai, o desejo, a vontade, a alegria de estar na Sua presença todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.